junto aqui trazendo as informações que o Flamengo aí tem decisão nesse domingão contra o Corinthians. Boa preparação para pegar o Corinthians em duelo nesse domingo, 4 horas da tarde, pela volta da semifinal da Copa do Brasil. É o jogo mais importante do Flamengo até o momento da temporada, porque a Copa do Brasil, de fato, se tornou o único título tangível para o Flamengo, ou seja, o único título, na minha visão, que o Flamengo pode conquistar. O Campeonato Brasileiro está muito distante, embora o Botafogo tenha empatado ontem com o Criciúma, e a gente vai falar sobre esse jogo, porque teve cria do Flamengo fazendo gol no Botafogo e tirando onda, metendo chororô, rapaz. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre Hugo Souza, novela Hugo Souza. E aí, ele vai jogar contra o Flamengo nesse domingo ou não vai? Também falaremos sobre Carlos Noval, dirigente do Flamengo há muito tempo, peça importantíssima durante muito tempo na criação de joias do Flamengo. Estão dizendo que ele pode sair do Flamengo. Eu dei uma apurada nessa situação e vamos trazer para vocês aqui no canal Veni Casagrande. Isso tudo, óbvio, tem o provável time também do Flamengo. Tá onde? O Viseu tá aí, lembra dessa? Felipe Viseu, rapaz, cria das categorias de base do Flamengo, jogador que se destacou com a camisa do Flamengo antes de ser vendido na ocasião para a Udinese. Ontem ele fez o torcedor do Botafogo sofrer dentro do Maracanã. Mais de 60 mil pessoas presentes acompanhando Botafogo e Criciúma. Eis que o Botafogo estava empatando 0-0, aí nos minutos finais do segundo tempo fez um gol com o Tiquinho Soares, e aí na saída de bola, Felipe Viseu meteu o gol de empate, e na comemoração meteu o chororô, rapaz, tirando onda com a torcida alvinegra dentro do Maracanã. E após o jogo ele deu entrevista ao canal Premier, foi questionado sobre a comemoração e ele falou, tinha que fazer, né, a comemoração do chororô, manter o padrão, né, tirando onda com o Botafogo, rapaz. E quem não gostou nada de dar entrevista depois foi o John Textor, o dono do Botafogo. Ele se incomodou ao ser questionado se o tropeço do Botafogo diante do Criciúma o fez lembrar 2023, um ano que o Botafogo protagonizou a maior vergonha da história do Campeonato Brasileiro. Aí ele foi e falou, você sabe que eu te amo, mas essa é uma pergunta idiota. Você tem que perguntar, ok? Não há um único traço desse pensamento no vestiário. Esses rapazes não pensam nisso. Foi um jogo que nós dominamos a noite toda. Eles jogaram muito bem estruturados, tiveram uma boa estratégia e o goleiro deles foi incrível. Esse tipo de jogo não te faz lembrar nada bizarro. Ninguém olha para trás, fecha aspas. John Textor, beleza, os jogadores podem não lembrar, você pode não lembrar, mas tem muito torcedor que lembra sim. Inclusive eu tenho amigos botafoguenses que falam isso, tá? Abertamente. Falando de Flamengo, galera, campanha de Rodrigo Dunsch contratou pesquisa feita por estatísticos acusados de fraude eleitoral. Matéria do jornalista Lauro Jardim no jornal o Globo. Os estatísticos da iGoSurvey, que é a empresa que fez o levantamento aí, respondem a ações na justiça por divulgar resultados suspeitos em pesquisas eleitorais de cidades do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Na pesquisa contratada pela campanha de Dunsch, o candidato à presidência do Flamengo aparece com 34% dos votos. Está aí uma informação do Lauro Jardim do jornal O Globo. Mudando de assunto, vamos falar agora sobre a diretoria do Flamengo, sobre Carlos Noval, que é gerente de futebol da base, na verdade deixou de ser, e também gerente de transição, e agora ele só vai ser gerente de transição, e inclusive informação do canal Flazoeiro, um abraço para ele, para o Guilherme, ele informou que o Carlos Noval não está fazendo mais parte do cargo de gerente de futebol e está de férias. Isso me chamou a atenção. No meio de uma temporada, o cara tirar férias, assim. Algumas pessoas do Ninho do Urubu falam que o Carlos Noval está esvaziado, por isso que deram férias para ele. Outras falam que não, que ele não está esvaziado, que tinha que tirar férias mesmo. E eu recebi uma informação extremamente importante e eu pude confirmar. Se o Flamengo tivesse de fato adquirido o Leixões de Portugal, o Carlos Noval seria deslocado para trabalhar no clube português, tá bom? Então ele faria parte do Leixões. Como o Leixões, a priori, desistiu de fazer negócio com o Flamengo, e aí o Carlos Noval foi e recebeu essa tal férias.
mas há quem diga que no oval está esvaziado, ou seja, está sem função, e por isso deram férias para o dirigente, que é um importante dirigente, sabe trabalhar com a categoria de base, faz isso muito bem, sabe lançar jogadores, inclusive ele fez parte do lançamento do Vinícius Júnior, por exemplo, vários outros jogadores aí da categoria de base. Então, Carlos Noval é um profissional que merece respeito. Uma informação aqui que o site Trivela informou e eu pude confirmar, mas eu ouvi o lado do Flamengo, porque eles informaram que o Flamengo não quis, entre aspas, dar carona a um jogador do Fluminense, naquele jatinho particular para trazer o jogador ali no jatinho junto com os jogadores do Flamengo. Sobre o Hugo Souza, galera, o Corinthians vai pagar os R$500 mil para escalar o Hugo Souza no domingo. O Corinthians até o momento não efetuou a compra do Hugo Souza, não exerceu a cláusula da opção de compra. A história vocês já sabem, o Corinthians ofereceu um fiador que o Flamengo não aceitou e o Flamengo não é obrigado a aceitar qualquer fiador, pelo contrário, a cláusula da opção de compra só pode ser parcelada se o Flamengo aceitar esse fiador, senão o Corinthians tem que desembolsar o valor, entre aspas, irrisório de R$800 mil à vista, e eu não sei porque até o momento o Corinthians não fez isso, seria muito mais fácil para eles, mas enfim, o Corinthians não comprou o Hugo Souza e aí R$500 mil vai cair na conta do Flamengo novamente. No total, o Corinthians deve desembolsar aí R$7.300.000 pelo goleiro Hugo Souza, sendo R$1,5 milhão em multas para escalar o goleiro, 3 vezes, né? Uma pelo Campeonato Brasileiro e 2 pela Copa do Brasil, mais R$1 milhão pelo empréstimo, tá? Que foi de R$200 mil, aí dá R$1 milhão, mais R$800 mil, que é o valor da opção de compra por 60%. Com todo respeito a alguns colegas jornalistas que estão noticiando por 50%, mas a informação correta era por 60% e o Flamengo mantendo 40% dos direitos econômicos do atleta para uma futura venda. Para finalizar o nosso vídeo, galera, vamos lá. Como foi o último treino do Flamengo antes desse jogo contra o Corinthians? Antes de mais nada, o Felipe Luiz, pelo visto, vai adotar um estilo europeu, ou seja, não monta time e não passa o time titular para os jogadores na véspera, no último treino. O Tite, o técnico anterior, montava o time e passava o time titular. Muitos jogadores gostam dessa maneira porque já entram mais concentrados. Outros falam que não gostam da forma como o Felipe Luiz vem fazendo. Você fica sabendo só na pré-eleição. Eu, particularmente, acho melhor saber que vou jogar, se eu fosse atleta, por exemplo. Tem gente que acha diferente, mas enfim, o Felipe Luiz não esboçou o time titular, fez treinamento de penalidade máxima, que bom, né? É óbvio, mas é sempre bom dizer isso, e fez também jogadas ensaiadas, mas em nenhuma jogada ensaiada esboçando o provável time titular. Pelo contrário, o Felipe Luiz ele mexe muito, tanto é que antes do último jogo, muita gente noticiando que o Cleiton treinou de titular. Gente, o Felipe Luiz ele mescla muito. Então isso é normal. Mas o provável time do Flamengo é aquele que todo mundo sabe, né? Rossi no gol, Wesley sendo mantido na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira, dupla de zaga, e Alexandro voltando para a lateral esquerda, ainda bem, porque o Ayrton Lucas está muito mal. E aí o meio de campo titular, Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta, e a dupla de ataque, Bruno Henrique e Gabigol. Eu já dei minha opinião, eu não escalaria o Gabigol como titular novamente, vocês podem opinar à vontade, é óbvio, isso aqui é um canal super democrático, vocês podem opinar, dar a opinião de vocês, só não vale xingar, hein? Que seja um grande jogo e tem tudo para ser, Elton Serra, porque o Corinthians atual é um time forte e o Flamengo segue forte também. Nessa mesma entrevista do Felipe Luiz, depois da sua primeira derrota no terceiro jogo comandando o Flamengo, ele afirmou que não jogará para defender o resultado mínimo construído no Maracanã, 1-0. Ele disse que vai para dentro. O Corinthians também tem que, logicamente, buscar pelo menos um gol para decidir nos pênaltis. Aí a gente está acompanhando imagens da delegação do Flamengo já em solo paulistano, já está por aqui, lógico, né? Vai dormir na véspera do jogo, na cidade do jogo. Dá para esperar isso mesmo? Os dois times super interessados em, acima de qualquer coisa, vencer a partida, Elton? Raul, você desenhou o cenário perfeito para quem não torce para as duas equipes acompanhar o jogo também, né?
porque o Flamengo, logicamente, com essa vantagem, poderia adotar uma postura um pouco mais precavida. Mas a gente sabe que nesse momento de reconstrução de trabalho com o Felipe Luiz, ele não vai fugir muito das suas características. No jogo de ida, ganhou graças a um gol de lateral, né? Uma jogada até de muita inteligência do Alexandro, né? Que poderia ter cruzado e bateu ali no canto do Hugo Souza. E a gente percebeu como o Corinthians não ofereceu espaços para o Flamengo, mesmo o Flamengo tendo muito a posse da bola, o que era natural jogando em casa e também pela característica da equipe. Esse jogo da volta vai ter um cenário diferente. O Corinthians é muito mais empolgado, até pelo que fez contra o Atlético Paranaense. Um Flamengo tentando entender ainda esse começo de trabalho, por mais que os jogadores conheçam Felipe Luiz, mas conhecem como atleta ainda, e está conhecendo agora como treinador, e sabe, logicamente, que algumas questões que ficaram lá atrás, né, de estilo de jogo, que ele se inspira muito no Jorge Jesus, podem voltar, mas isso não vai acontecer de uma hora para outra, porque Tite tinha uma forma de trabalhar diferente. Então, pensando numa final, pensando apenas no recorte sem colocar o desempenho acima do resultado, eu acho que vamos até a página 2 desse Flamengo aí aberto, ofensivo, marcando pressão, porque depois o peso do resultado faz diferença. Então é um time que provavelmente vai tentar manter essa vantagem tendo a bola nos pés. Sendo um time propositivo, logicamente, mas controlando o jogo com a bola nos pés. Mas enfrenta um adversário que já se acostumou a ser vertical quando preciso, né? Um time que gosta também desse jogo direto, que o Ramon Dias aplica muito bem nesse Corinthians, principalmente quando joga em casa, e uma bola parada que costuma também ser letal. E a gente viu contra o Atlético Paranaense, por mais que não tenha o Memphis, né, nesse jogo, mas tem o Garro, que é um cara que consegue também, nas bolas paradas, fazer muita diferença, e fez diferença nesse jogo contra o Atlético. Então o Flamengo vai ter que também ter preocupações defensivas se quiser chegar a mais uma final. Assim como o Corinthians, né, que precisa passar por talvez o adversário mais difícil do momento para se chegar a uma decisão, que é um time já acostumado com decisões, essa equipe do Flamengo. É praticamente a última chance de levantar um caneco na temporada para o Flamengo. No Brasileiro, as chances são remotíssimas. Lembrando que na temporada passada o Flamengo não conquistou nada e no primeiro semestre de 2024 o título estadual seria apenas um título em 24 meses. Para o orçamento do Flamengo, pelo que o Flamengo arrecada muito, mas também gasta demais. Só um título estadual em 24 meses seria algo próximo de um desastre. Quem sempre conquista os títulos, quase todos os títulos, é o Corinthians feminino. As brabas, assunto para daqui a pouquinho. O Corinthians... Está na mesma situação, vitória corintiana, por 1 gol de diferença. Está aí a pesquisa, podem começar a votar. Eu sei que praticamente todos os rubro-negros vão votar que o Flamengo vai se classificar, porque é o desejo unânime, mas certamente vou ter alguns aí que vão ficar mais preocupados, quem sabe falar nos pênaltis, tá? Fora os antes, que com certeza vão votar no Corinthians no tempo normal ou nos pênaltis. Vamos começar então a conversa aqui. Deixa eu botar primeiro o banner aqui do Superchat, está on, like. Você já conhece, se não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho, não custa nada e você ainda dá uma força aqui para o nosso canal. E eu quero começar logo cumprimentando todo mundo que chegou aqui cedo, gente. Olha lá. Valdeir Santos, a MP, qual a dificuldade de alguém com caráter ir lá e contratar o Jorge Jesus? Se o Felipe Luiz não der certo, o Flamengo está perdido. Esse BAP não entende nada de futebol. Fala aí. Então, vamos lá, por partes. Alguns dos candidatos, o Maurício Gomes de Mato, com certeza, e eu não duvido que o BAP também, estejam tentando dar uma conversada com intermediários próximos ao Jorge Jesus. Só que o Jorge Jesus não vai decidir nada até o meio do ano, que é quando acaba o atual contrato do Jorge Jesus. Acaba não, fica no meio do ano, mas no meio do ano ele consegue sair. Mas acertar com o Jorge Jesus, eu acho difícil que alguém acerte já. Porque o Mister não vai abandonar o contrato nos primeiros 6 meses.
E aí cria-se uma situação. Quem vai ser o treinador do Flamengo no primeiro semestre? Onde deve estar, pelo menos em princípio, está programado o Mundial de Clubes. Que a FIFA tem contando uma série de resistências e coisa e tal, mas está lá no calendário. O Jorge Jesus vai disputar o Mundial de Clubes pelo Al Hilal. E já disse que acha que vai fazer bonito. Porque o time dele realmente é um time forte, está jogando muita bola. E provavelmente terá o reforço do Neymar, para o bem ou para o mal. Então, ele só viria depois do Mundial, se alguém conseguir convencê-lo a voltar. Ele quer voltar, mas o sonho dele é a seleção brasileira. Então, isso é mais um complicador, porque eu imagino o novo presidente chegando lá, conversando com o mister, dizendo: meio do ano, posso contar contigo? Está fechado? Ele diz: está fechado, mas se a seleção brasileira me chamar, eu vou. E a seleção brasileira estará justamente num momento meio que de decisão sobre o que vai fazer. Se o Dorival não emplacar, e ele não está indo muito bem, é possível que no meio do ano seja a hora que a CBF... É possível até antes, hein? Mas é possível que no meio do ano a CBF diga: olha, faltando um ano para a Copa, eu quero um técnico estrangeiro, eu quero o Jorge Jesus. Então, vocês sabem perfeitamente como eu sou jesuíta total, viúva do Jorge Jesus assumido. Mas não é um momento muito fácil, não. Então, o ideal realmente seria que o Felipe Luiz engatasse. Começou muito bem, 2 jogos ótimos. Fla-Flu não foi tão bem, mas estava bastante desfalcado. Eu acho até que ele não foi tão bem justamente porque a diretoria impôs o desfalque dos jogadores que voltam amanhã. Mas eu ainda acredito que ele possa se firmar. Vamos torcer por isso, porque se não for assim, o próximo presidente vai ser forçado a contratar um técnico de peso no início do ano, para poder disputar esse Mundial, que é no meio do ano. Enfim, vamos ver, não está tão simples. Quanto ao BAP não entender nada de futebol, nenhum deles entende, nem o BAP, nem o Landim, nem uma porrada de gente. O Marcos Braz até entende, só que hoje em dia ele está muito mais preocupado com os negócios dele do que com o Flamengo. O que acontece? Se ele cumprir o prometido de profissionalismo total, de contratar um grande profissional para tocar o futebol, transformando o vice de futebol, que é um cargo estatutário que você não pode extinguir, mas se você disser: não, olha, contratei aqui, vou chutar, o Leonardo. Leonardo vai ser o nosso CEO do futebol. É o Leonardo que vai escolher o técnico, e não o BAP. Se houver um grande profissional contratado para tocar o departamento de futebol como um todo, esse cara é que vai sentar com o BAP e com a diretoria e dizer: olha, meu treinador é o José Penafiel, que está treinando agora o Sporting de Portugal. Ou não, é o José Penafiel, que está treinando o Valência da Espanha. Enfim, vai ter que ser a escolha de um profissional. O Landim, que não entende porra nenhuma, ele escolheu dois técnicos, foram escolhas pessoais dele, 2, Sampaoli e Tite. Não precisa dizer mais nada, né? Não precisa dizer mais nada. E é a maior prova de que ele não entende nada de futebol. Porque embora Sampaoli e Tite tivessem prestígio no mercado, era óbvio que não ia dar certo, porque eram mais 2 técnicos posicionais, depois de 3 outros que já não tinham dado certo. Então, aí você vê claramente como o cara não entende de futebol. O cara diz assim: não, o Paulo Souza não deu certo, o Vitor Pereira não deu certo, mas o Sampaoli vai dar certo. Por que o Sampaoli ia dar certo? Ainda mais com aquela cabeça de titica do Sampaoli. Todo mundo que trabalhou com o Sampaoli no Santos e no Atlético Mineiro fala que ele era intratável. O Marcelo Bielsa, que o Luizito Soares acaba de expor ao público,
que é outro daqueles técnicos que a imprensa adora bajular. Porque o Pepe Guardiola disse que é um dos gurus dele. Marcelo Bielsa nunca ganhou merda nenhuma. O Marcelo Bielsa é um Jorge Sampaoli com mais prestígio internacional, por ser um pensador do futebol. Mas é igual ao Sampaoli. É intratável. E ninguém sabia disso, pelo menos fora do Uruguai, da Argentina, ninguém sabia disso até o Luizito Soares chegar e botar o dedo na ferida. Agora, do Sampaoli todo mundo sabia. Todo mundo sabia que nos lugares que ele trabalhava, ele transformava o departamento de futebol num hospício. Foi assim no Santos, foi assim no Atlético Mineiro. Mas aí, a nossa granfina de narinas de cadáver, o Rodolfo Landim, chegou e disse, não, Sampaoli eu faço questão. Deu no que deu. E na segunda substituição, né, quer dizer, na substituição do Sampaoli pelo técnico seguinte, novamente a granfina de narinas de cadáver, o Tite. É o Tite, eu conheci o Tite numa Copa América, que eu fui chefe da delegação. O Tite é o gênio, é o Tite. O Tite chega lá, como é que o Tite quer jogar? Posicional também. O que acontece? Merda nenhuma. Quer dizer, merda pra cacete, né? Mas em termos de rendimento do futebol, nada. Então, o BAP é da mesma estirpe. Não se iludam. O BAP não é um cara que vai chegar lá e vai dizer, não, eu conheço fulano de tal do futebol espanhol, do futebol argentino. Não sabe nada. Sabe nada. Mas se ele contratar um cara bom para isto, esse cara é o que vai ter que saber. E é nesse cara que ele vai ter que acreditar. A mesma coisa vai acontecer com o Maurício Gomes de Matos. E com o próprio Valim, se o Valim for eleito. O Valim não tem chance nenhuma, eu acho que o Valim nem chega à eleição. Ele adere à chapa do Dunche antes disso. Todos os indícios apontam para isso, embora ele desminta. Mas, enfim, todos eles necessitam de um profissional de verdade no comando do seu departamento de futebol. Imagina, sabe quem é o profissional supostamente no comando do futebol do Flamengo hoje em dia? É o Bruno Spindel, que é um fazedor de conta, é um negociador. Não, você me paga assim 3 vezes, 4 vezes? Não, eu pago. É só isso que ele é. É o outro que não sabe nem quem é a bola. Era o expert, era o Marcos Braz, que conhecia, sim. Marcos Braz é um cara, inegavelmente, um cara do ramo, mas que há muitos anos, eu acho que desde o Real Madrid pode esperar, a tua hora vai chegar, ele está muito mais preocupado em se eleger, em se reeleger, que levou uma pemba, já tinha levado pemba na tentativa de ser deputado federal, agora levou na Câmara de Vereadores, e passou a se preocupar muito mais em fazer política e fazer negócio do que em pesquisar de fato o mercado. Você vê as escolhas de outros clubes de futebol, você vê, o Alcaraz vai dar certo, eu não sei. Eu ainda acho que o Alcaraz é bom jogador e que vai render. Mas, porra, custou 21 milhões de euros. Quanto o Corinthians pagou, quer dizer, não pagou, pelo Galo? Nação, ficamos por aqui. Esse foi mais um corte aqui do nosso canal Nice Domingão, dia 20 de outubro de 2024, trazendo aí a novidade, o pré-jogo, né, para vocês, entre Flamengo aí, Corinthians e Flamengo pela Copa do Brasil, semifinal, dia de decisão aí. Vamos torcer para mais uma vitória do Mengão, o Flamengo se classificando aí para a final, né, da Copa do Brasil.